O relato bíblico da disputa celestial pelo corpo de Moisés é uma das passagens mais intrigantes e misteriosas das Escrituras. Mencionada apenas em Judas capítulo 1, versículo 9, esta breve menção nos revela uma batalha espiritual que transcende nossa compreensão humana. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Por que Satanás demonstrou tanto interesse no corpo de Moisés? Qual é o significado dessa disputa para a batalha espiritual que enfrentamos hoje? Nesta mensagem, exploraremos as intenções do inimigo, o papel do arcanjo Miguel e a relevância de Moisés no plano redentor de Deus. Antes de prosseguirmos, temos uma lista de pessoas que oramos todos os dias. Se você quiser fazer parte dessa lista, basta clicar no botão inscrever-se. Prepare-se para explorar lições profundas que fortalecerão sua fé e sua compreensão da luta espiritual que enfrentamos diariamente. Vamos juntos mergulhar nesse estudo transformador. O contexto da disputa celestial. A menção à disputa pelo corpo de Moisés ocorre no contexto da Carta de Judas, que foi escrita para alertar os cristãos contra falsos mestres e suas heresias. Judas capítulo 1, versículo 4 nos diz: "Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo." A disputa é mencionada como um contraste entre a ousadia dos falsos mestres, que blasfemam contra as autoridades celestiais, e a humildade de Miguel, que apela à autoridade divina para repreender Satanás. Este evento nos mostra que até mesmo os anjos mais poderosos reconhecem a soberania de Deus. Além disso, o contexto ressalta a realidade de uma batalha espiritual contínua, como descrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Portanto, o contexto dessa disputa nos lembra que estamos envolvidos em uma guerra espiritual e que precisamos estar sempre atentos, confiando na autoridade de Deus para vencer as batalhas que enfrentamos. Quem era o arcanjo Miguel? Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", ocupa uma posição de destaque na hierarquia celestial. Ele é mencionado em várias passagens bíblicas como um defensor do povo de Deus e comandante dos exércitos celestiais. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, Miguel aparece como um ajudador em um conflito espiritual. "Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me." Em Daniel capítulo 12, versículo 1, ele é descrito como protetor de Israel. "Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo." No livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 7, vemos Miguel liderando uma batalha contra Satanás. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Esses eventos mostram que Miguel desempenha um papel fundamental na proteção dos propósitos divinos. A postura de Miguel na disputa pelo corpo de Moisés nos ensina a confiar plenamente na autoridade de Deus. Mesmo em confrontos espirituais intensos, Miguel apela ao poder do Senhor, nos lembrando de que nossa vitória depende de nossa dependência de Deus. Quem foi Moisés e por que seu corpo era importante? Moisés é uma das figuras mais proeminentes das Escrituras, escolhido por Deus para libertar os israelitas do Egito e liderá-los à terra prometida. Ele entregou a lei no Monte Sinai, mediou a aliança divina e intercedeu pelo povo em momentos de rebeldia. Desde seu nascimento milagroso em Êxodo capítulo 2, até sua morte no Monte Nebo, registrada em Deuteronômio capítulo 34, a vida de Moisés foi marcada pela intervenção divina. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6 relata: "Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe,
conforme a palavra do Senhor. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. A ocultação de seu corpo por Deus provavelmente visava evitar que o povo de Israel caísse em idolatria. Sabendo disso, Satanás poderia tentar usar o corpo de Moisés como um instrumento para desviar a adoração de Deus. O significado de Moisés no plano redentor de Deus torna seu corpo um símbolo importante. Sua vida nos lembra da fidelidade divina e da importância de permanecermos fiéis ao chamado de Deus. A realidade da batalha espiritual. A disputa pelo corpo de Moisés nos oferece um vislumbre da batalha espiritual invisível que ocorre ao nosso redor. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos alerta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa batalha é travada por Satanás, que busca frustrar os planos de Deus e desviar seu povo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos avisados: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A luta espiritual exige que estejamos vigilantes e equipados com a armadura de Deus, como descrito em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17. Cada peça dessa armadura é essencial para resistirmos às ciladas do inimigo. Portanto, reconhecer a realidade dessa batalha nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé e confiantes na vitória que Deus já garantiu por meio de Cristo. As estratégias de Satanás contra o povo de Deus. Satanás, desde sua queda, tem usado estratégias astutas para desviar o povo de Deus. João, capítulo 8, versículo 44, descreve-o como o pai da mentira, enquanto 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o retrata como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Essas imagens mostram a constante tentativa de Satanás de enganar e destruir. Uma possível intenção de Satanás na disputa pelo corpo de Moisés seria desviar os israelitas para a idolatria. Se o corpo de Moisés fosse usado como um objeto de adoração, o foco do povo seria desviado do Deus verdadeiro. Essa estratégia não seria nova, visto que Israel já havia caído nesse erro ao adorar o bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32. Outra estratégia do inimigo poderia ser desacreditar o plano de Deus ao profanar o corpo de Moisés. Como uma figura central na aliança divina, Moisés simbolizava a fidelidade de Deus. Qualquer ataque ao seu corpo poderia semear dúvidas e confusão entre os israelitas. Essas táticas nos lembram que precisamos estar espiritualmente alertas. A proteção contra essas estratégias está na vigilância e na busca constante pela sabedoria divina, que nos ajuda a discernir os planos do inimigo. O papel de Miguel na defesa dos propósitos divinos. Miguel é destacado na Bíblia como um defensor dos propósitos divinos. Seu nome, que significa quem é como Deus, reflete sua missão de proteger e honrar a soberania de Deus. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele é descrito como aquele que se levanta a favor do povo de Deus. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Na disputa pelo corpo de Moisés, Miguel não recorreu à força ou arrogância, mas confiou na autoridade de Deus, declarando: "O Senhor te repreenda." Essa postura revela que, mesmo nas batalhas mais intensas, devemos depender do poder e da autoridade divina. Além disso, Miguel lidera os exércitos celestiais na guerra contra Satanás, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Esse relato destaca sua posição de liderança na hierarquia celestial. O exemplo de Miguel nos ensina que nossa força vem do Senhor. Assim como ele confiou no poder de Deus, devemos enfrentar nossos desafios espirituais com oração e dependência do Pai Celestial.
A singularidade do corpo de Moisés no plano divino. A importância do corpo de Moisés vai além de sua condição física. Moisés foi o mediador da aliança entre Deus e Israel, um líder cujo legado moldou a identidade espiritual de seu povo. Deuteronômio capítulo 34, versículo 6, declara que Deus o sepultou em local desconhecido. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube, até hoje, o lugar da sua sepultura. Essa ocultação provavelmente visava proteger Israel da idolatria, pois o povo poderia transformar o túmulo de Moisés em um santuário. Satanás, conhecendo o impacto de Moisés, pode ter planejado usar seu corpo para desviar o foco do povo. A intervenção de Miguel para proteger o corpo de Moisés reflete a preocupação divina com os detalhes. Deus garante que seus propósitos não sejam frustrados mesmo quando o inimigo tenta agir. Essa história nos ensina que Deus está no controle absoluto. Ele cuida de seus planos e protege seus servos, mostrando que nada está fora de seu alcance. A ousadia de Satanás em confrontar o propósito de Deus, Satanás, mesmo sabendo de sua derrota final, continua a desafiar os planos de Deus. Ele é descrito como um anjo caído, em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, onde lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu, que debilitavas as nações. A disputa pelo corpo de Moisés exemplifica essa ousadia. Mesmo diante de Miguel, Satanás tentou resistir, mostrando sua natureza rebelde e arrogante. No entanto, sua derrota é garantida, como descrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa ousadia é uma constante em sua estratégia de enganar, acusar e perseguir o povo de Deus. No livro de Jó, por exemplo, vemos Satanás tentando Jó para fazê-lo blasfemar contra Deus. Reconhecer a ousadia do inimigo nos ajuda a entender a gravidade da batalha espiritual. Mas, acima de tudo, devemos lembrar que Deus é soberano e que sua autoridade é incontestável. A guerra espiritual e suas implicações para a nossa vida. A disputa entre Miguel e Satanás é apenas um exemplo da batalha espiritual constante que enfrentamos. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos alerta sobre a natureza dessa luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essa guerra espiritual não é algo que enfrentamos sozinhos. Deus nos equipa com sua armadura, como descrito em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17. Cada peça dessa armadura é crucial para resistirmos ao inimigo e permanecermos firmes na fé. Além disso, a oração é uma arma poderosa nessa batalha. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos exorta: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A disputa pelo corpo de Moisés nos lembra que, embora a batalha seja intensa, Deus está no controle. Ele envia seus anjos para nos proteger e nos garante a vitória final por meio de Cristo. Lições de confiança no propósito de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés nos ensina a confiar plenamente nos planos soberanos de Deus. Mesmo quando não entendemos todos os detalhes, podemos ter certeza de que Ele cuida de cada aspecto de nossa vida. Mateus capítulo 10, versículo 29 nos lembra: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Essa passagem destaca o cuidado meticuloso de Deus, que inclui até os menores detalhes de nossa existência. Assim como Deus interveio para proteger o corpo de Moisés, Ele também protege aqueles que confiam nele. Romanos capítulo 8, versículo 28 afirma: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Portanto,
podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando em nossa vida. Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos guiar em seu propósito eterno. A disputa pelo corpo de Moisés é um relato fascinante que revela a profundidade do cuidado de Deus e a realidade da batalha espiritual que enfrentamos. Essa história nos lembra que Deus está sempre no controle, protegendo seus propósitos e seus servos. Miguel nos ensina a confiar na autoridade de Deus em todas as circunstâncias. Assim como ele declarou, "O Senhor te repreenda", devemos depositar nossa confiança no poder do Senhor em nossas batalhas. Se você foi abençoado por esta mensagem, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este estudo com seus amigos. Deixe nos comentários a frase: "Confio no propósito soberano de Deus". Que o Senhor abençoe você e o fortaleça em todas as áreas de sua vida. Amém.